Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a construção de um mapa mental e o tema desse mapa é separação de misturas heterogêneas. Tem caído muito esse assunto na prova do Enem, então vamos dar uma olhada na construção do mapa aqui. Vou começar separando a mistura do tipo sólido-sólido. Então essa é a substância, a gente vai analisar qual é a diferença entre esses sólidos, qual é a técnica envolvida e ainda qual é a especificidade de cada uma dessas técnicas. Então a gente começa. Se o critério que difere um sólido do outro é a qualidade, a técnica chama catação. E a especificidade é que você escolhe com as mãos ou com uma pinça. Então na catação você pode ter de exemplo escolher feijão, você pode ter de exemplo escolher arroz, escolher uma fruta, um legume. Quando estivermos falando que a diferença entre os nossos materiais sólidos é o tamanho, a técnica é a peneiração. Na peneiração você utiliza uma peneira e essa peneira vai prender, vai segurar os sólidos maiores, deixando os menores atravessarem a peneira. Quando a diferença dos sólidos for que um deles pode ser atraído por um ímã, a técnica chama imantação ou separação magnética. O ímã, ele atrai componentes que têm um ferro e os outros materiais não. Se a diferença entre os dois sólidos for a densidade, uma técnica que você pode usar é a ventilação. A ventilação você usa corrente de ar, que é o vento, e o vento leva aquele que for menos denso. Ainda, se a diferença for densidade, você pode ter levigação. E ao invés de usar corrente de ar, você usa corrente de água. Essa é a técnica que você separa, por exemplo, o ouro da terra ou até da areia. Se a diferença ainda for a densidade, eu posso ainda chamar de flotação. Na flotação, você adiciona um líquido que seja imissível aos dois sólidos, quer dizer que não dissolva nenhum deles, e que afasta um do outro, quer dizer, tem que ter uma densidade intermediária. O menos denso vai ficar boiando e o mais denso vai ficar no fundo. E ainda, para separar dois sólidos, quando eles diferem quanto à solubilidade, você pode fazer uma extração. Você utiliza agora um líquido miscível, quer dizer que é capaz de dissolver apenas um dos sólidos. Por exemplo, quando você vai fazer um chá de uma folha, de uma planta, planta é o sólido, um dos outros sólidos está dentro do material vegetal. Então, por exemplo, se for um chá de hortelã, a folha de hortelã contém a molécula mentol, a água quente vai lá e extrai esse sólido, porque esse mentol é solúvel em água, então é miscível em apenas um dos sólidos. O líquido, água, é miscível apenas no mentol. Agora, trocando um pouquinho, ao invés de separar misturas do tipo sólido-sólido, se eu tiver uma mistura sólido-líquido e a diferença entre os meus materiais, de novo, for a solubilidade, e se eu usar um filtro, então eu tenho a técnica da filtração. Na filtração, o sólido, aquele que não está dissolvido, por isso que a diferença entre eles é a solubilidade, o sólido não dissolvido fica retido nos poros do filtro. Então, nessa técnica, na filtração, se algum sólido tiver dissolvido, ele não vai ficar preso. A diferença entre os meus materiais é a solubilidade do meu sólido nesse líquido. Quando o sólido não está dissolvido, a filtração usa o filtro, tem poro, e o poro prende o sólido, deixa o líquido passar. Se a diferença entre o sólido e o líquido for a densidade, você pode esperar um certo tempo. E um detalhe importante na decantação é que eu tenho que esperar um certo tempo até o mais denso afundar nesse líquido. Esse afundar nós podemos chamar de sedimentar. Então eu tenho que esperar um pouco para esse sólido ir para o fundo. E ainda na separação sólido-líquido, quando a diferença entre eles é a densidade, eu posso centrifugar, que eu economizo o tempo, ou melhor, eu acelero o tempo da sedimentação. Quando, por exemplo, eu coloco o equipamento em uma centrífuga e a centrífuga roda muito rápido, fazendo o mais denso afundar de maneira mais rápida. E é assim, por exemplo, que a gente separa os componentes do sangue. Esse é o fim do mapa mental de hoje. Eu vou deixar aqui de lado indicado vídeos de resolução de questão de Enem que abordam esse tema, separação de misturas. E um vídeo está conectado no outro. Se você quiser treinar um pouco mais separação de misturas, você pode procurar aqui no canal uma playlist que chama Separação de Misturas.
E aí você vai encontrar várias dicas para você estudar um pouquinho separação de mistura. Esse vídeo fica por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais!